Bom dia, hoje vamos falar sobre a diferença de gênero e como as opressões, os preconceitos e as intolerâncias são involuntárias e ocorrem de diferentes formas num grupo. E como a sociedade patriarcal oferece dominância e privilégio de um grupo sobre outros. O machismo no cotidiano afeta diretamente milhares de mulheres e pessoas do grupo LGBT pelo mundo. Esse problema interfere de forma ampla e multidirecional. Por exemplo, a ingressão da mulher no mercado de trabalho e as agressões sofridas pelo grupo homossexual nas ruas e, eventualmente, em casa. Através de estudos, é possível mostrar que o preconceito e as desigualdades são vigentes de uma sociedade machista. A gente pode fazer várias reflexões sobre isso. A primeira é: por que a sociedade funciona de maneira tão exclusória? E o porquê os comportamentos podem reforçar a exclusão de certos grupos? E agora nós vamos com os nossos repórteres na rua. Feminismo. Eu acho que feminismo é um movimento político e social que luta pela equidade de gênero. O que é machismo? Machismo é o resultado do patriarcado e do sistema opressor que serve desde Adão e Eva, desde a Igreja Católica, desde todo o começo para oprimir as mulheres e para criar essa crença de que só porque você tem um pênis você tem mais direitos e mais oportunidades e pode se posicionar de uma forma onde você é levado mais a sério e recebe um tratamento melhor e tem o direito de oprimir e abusar do outro gênero. Para você, o que é igualdade de gêneros? Todo mundo ser tratado do mesmo jeito. Qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de identificação de gênero, né, não precisa ser homem, não precisa ser mulher, ter possibilidade de ter poder de voz, de também se manifestar como cidadão igual a todo mundo. O movimento LGBT e feminista ajuda a diminuir a desigualdade na sociedade? Super, estamos aí. Eu participo de toda a movimentação que tem, tipo, LGBT, feminista, passeata, mas porque eu sou gay, mas acho que conheço várias pessoas que não são e também participam, também apoiam, e é isso que precisa, tipo, mostrar que pessoas que não estão vinculadas àquele movimento diretamente também precisam dar esse apoio para que haja a igualdade. Em uma pesquisa elaborada na Espanhola Universidade de Castilha-La Mancha, 262 estudantes foram entrevistados sobre questões de machismo e mitos românticos em relação às atitudes sexuais. As atitudes relacionadas à sexualidade sempre estiveram relacionadas à moralidade vigente na sociedade da época. Certos comportamentos sexuais são avaliados de forma diferente se forem realizados por homens ou por mulheres. Isso é chamado de duplo padrão sexual e assume maior liberdade para os homens do que para as mulheres. As análises indicaram que a existência de diferenças significativas na aceitação do machismo em gênero. 20,8% dos homens mostrou seu acordo com crenças sexistas, em comparação com 9,8% mulheres. As diferenças são que os homens a manter seu papel de poder nas relações sexuais, ter vários encontros sexuais para ganhar experiência, homens 36,4%, mulheres 10%, e assumir o papel dominante nas relações sexuais, homens 18% e mulheres 7%. Romance está presente numa percentagem elevada dos homens, 70,3%, e mulheres 81,9%. Não houve diferença significativa a ser encontrada por relações sexuais. Na sua maioria, os estudantes universitários acreditam em paixão eterna, 87,3%, na onipotência do amor, 85,4%, no mito da melhor metade, 85%. Mais da metade, 61%, acredita que o mito do casamento, 30%, e o mito da partida, e quase 22% acreditam que o ciúme é a prova do amor. O livro Retratos da Desigualdade de Gênero e Raça, feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra como essas desigualdades são relatadas no nosso país. A população brasileira vem envelhecendo nos últimos anos. Em 2009, 11,1% dos homens brancos e 13,2% das mulheres brancas tinham mais de 60 anos, em comparação aos 6,5% e 7,3% de homens e mulheres negras, respectivamente. Essa diferença se dá ao maior índice de mortes de homens jovens, principalmente negros, e mulheres negras vítimas de sexismo e racismo. No quesito de educação e anos na escola, as mulheres tendem a ter maior permanência nas instituições, com as mulheres brancas permanecendo em média 9,7 anos, enquanto que as mulheres negras permanecem em média 7,8. Os homens brancos e negros ficam em média 8,8 e 6,8 anos, respectivamente. Porém, isso não muda o fato de que as mulheres tenham os maiores índices de desemprego no país, com 12,5% das mulheres negras e 9,2% das mulheres brancas desempregadas.
comparados aos 5,3% dos homens brancos desempregados e 6,6% dos homens negros desempregados. Os movimentos sociais LGBT têm como objetivo reivindicar seus direitos, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a adoção e combater a violência e o preconceito. Por mais que os movimentos tenham ganhado força com as suas manifestações, ainda há certa rejeição sobre o assunto por parte das maiorias religiosas. O movimento ganhou força em lutas políticas que não tratavam somente de seu grupo, como na luta da violência contra a mulher e o preconceito que mulheres lésbicas e bissexuais podem sofrer devido à misoginia. O feminismo tem diferentes abordagens, mas as duas principais são o feminismo liberal e o feminismo radical. O feminismo liberal tem como objetivo a igualdade entre os gêneros por meio do empoderamento individual, ou seja, cada um deve fazer o que lhe traz bem-estar próprio. O empoderamento individual é o que levará ao empoderamento geral. Já o feminismo radical tem como objetivo a libertação das mulheres do patriarcado por meio da destruição de instituições machistas. É importante explicar que para o feminismo radical, sexo e gênero são conceitos diferentes. Um é a realidade biológica e o motivo por qual ocorre a opressão das mulheres. O outro é a construção social e o meio pelo qual ocorre a subjugação das mulheres. Pois o gênero, dividido entre feminino e masculino, define como cada um dos sexos deve se sentir, comportar e vestir. Para alcançar seus objetivos, o feminismo radical analisa as raízes dos problemas, daí que vem seu nome, para poder solucioná-los, e não acredita que igualdade do gênero seja possível pelo fato que gênero é uma hierarquia social, ou seja, não é possível um deles existir sem a relação de poder sustentada pelo outro.